E eu falei semana passada que hoje a gente ia saber então como que Jesus vai voltar realmente, se não é do jeito que se crê por aí, através de um arrebatamento secreto. Se não é através de um arrebatamento secreto, então como que é? A Bíblia fala. Olha só, deixa eu ver se eu me lembro exatamente os dados. No Velho Testamento tem mais ou menos 300 versos falando sobre a primeira vinda de Jesus. Mas na Bíblia, incluindo o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem mais de 1.200 falando da segunda vinda de Jesus. Claro que a primeira é importantíssima, porque sem a primeira não adianta ter a segunda. Não tem segunda sem a primeira. Mas a Bíblia dá mais ênfase na segunda do que na primeira. 4 vezes mais versos na Bíblia falando da segunda vinda do que falando da vinda do Messias, da primeira vinda. Então, é muito importante esse assunto. E por quê? Porque ali vai ser o fim de tudo que é mal e ruim. E a gente todo dia passa por situações ruins que a gente queria não estar nesse mundo, queria estar livre disso. Situações de saúde, problemas financeiros, problemas relacionais, tanta coisa ruim acontece. Vamos dar uma olhada em João, no capítulo 14, onde Jesus falou a respeito, ou fez a promessa para os discípulos do que iria acontecer. E é aqui que está a base de tudo que a gente está conversando por 4 meses. Está aqui nesses 3 versos. João 14, versos 1, 2 e 3. Diz assim, Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus. Ele falou isso aqui, e os discípulos não estavam entendendo muito bem ainda. Eles não entenderam que Jesus tinha que morrer, ressuscitar, e que ele ia e depois ia voltar. Mas aqui ele já fez a promessa, ele falou: eu vou embora. Eles não sabiam como, quando, porque eles não estavam entendendo o processo todo do plano de salvação. Depois eles entenderam. Mas Jesus falou: eu vou e vou preparar um lugar. E quando estiver pronto, eu venho para buscar vocês, para que para sempre, onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Essa é a promessa de Jesus para os seus discípulos, todos aqueles que seguem ele. Porque Jesus, ele fez essa promessa para os discípulos, e a gente já viu no final do capítulo, no final do último capítulo do livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, Jesus fala assim: agora vocês vão pelo mundo, pregando esse evangelho do reino, fazendo discípulos. A ordem de Jesus foi essa: vocês vão fazer discípulos como vocês são discípulos, para que, quando eu vier, a gente tenha muitos para eu levar para morar e viver comigo. Esse é o sonho de Jesus. E é essa missão que ele deixou para a gente. A gente criou todo esse projeto aqui, a gente está aqui hoje, seguindo a ordem de Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. E eu quero fazer mais discípulos. Eu quero mais gente comigo, para quando ele vier, eu esteja ali pronto com a minha família, com os meus amigos, e com uma multidão, com muita gente que vai ser discípulo de Jesus para ir morar e viver com ele. Agora, tem um cantor gospel americano, um cantor cristão, e ele falou uma coisa que me fez pensar. Pensando nesse verso. Jesus fez uma afirmação aqui, e a gente tem que levar a sério aquilo que Jesus disse. E eu fiquei impressionado com o que ele disse, porque ele disse uma coisa que eu concordo. Tudo que Deus diz, tudo que Jesus diz, não é da boca para fora. Não é. Toda palavra que sai da boca de Jesus, porque foi muito pensado, analisado e saiu com perfeição, porque Jesus é perfeito, Deus é perfeito. Se ele falou alguma coisa, é aquilo mesmo. Hoje, o que a gente vai ter hoje, depois do nosso programa? Logo em seguida. A nossa ceia, a nossa Santa Ceia. Hoje a gente tem a Santa Ceia. Então a gente vai participar dos símbolos do corpo de Cristo, né, do pão, do vinho, que são símbolo da morte dele na cruz. E antes disso tem uma cerimônia que Jesus instituiu, que era o quê? Lava-pés. Ele lavou os pés dos discípulos, olha só,
Para você ver como que o que Jesus diz é sério. É sério. Ele falou assim para os discípulos. Ele falou uma vez, está no livro de Mateus: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. É o Rei do Universo. É aquele que criou essas estrelas que a gente vê aí à noite, o Sol, a Lua, a Terra, tudo que existe aqui é dele, porque é ele que fez. Ele que fez a gente é dele. Aí ele veio aqui e devia ser servido, porque ele é o rei. Mas ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Filipenses capítulo 2 fala a mesma coisa, lá fala assim, olha, ele veio, deixou o trono, esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de homem. Não fala isso. Sabe o que diz lá em Filipenses 2? Tarefa de casa. Não fala tomou forma de homem, lá fala tomou forma de servo. Servo. Jesus não tomou forma de homem, ele tomou forma de servo, ele veio para servir. E aí ele prova com as atitudes dele. Ele cuidava dos discípulos. Estão com fome? Ele alimentava. Multiplicava pão e peixe. Estão cansados? Ele levava eles para o jardim, para a montanha lá, descansa. Estava uma tempestade lá, acalmava. Ele cuidava, como se fossem filhos. E ele estava ali para servir. Parecia que ele era o mordomo deles. Que mordomo bom, né? Que faz milagres. Estava ali cuidando deles. E aí, para provar isso, no último momento, o que ele faz? Na última noite, ele vai lá e lava os pés deles, para mostrar. Vocês não estão acreditando no que eu falei? Eu vim em forma de servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Vocês são meus discípulos? Vão e façam o mesmo. Porque se eu, que sou o dono do universo, sou capaz de fazer isso, vocês também podem. Agora, Jesus diz aqui o quê? Eu vou preparar lugar. Aí esse cantor que eu falei para vocês, chamado Michael Card, músicas lindas, um homem muito conhecedor da Bíblia, ele disse o seguinte, e aí eu parei para pensar. Ele falou, o que Jesus está fazendo agora? A gente estuda a Bíblia, a gente ora em nome de Jesus, porque sabe que Ele é o nosso intercessor, Ele está intercedendo por nós. Quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele mostra as marcas e fala, eu morri por eles. E eles estão pedindo perdão, então é em meu nome. Ele está intercedendo por nós. Mas Ele também diz que Ele está preparando o lugar. E quando Jesus fala uma coisa, não é da boca para fora. O que Jesus fez aqui até os 30 anos de idade? O que ele era? Antes, porque 30 anos ele foi batizado e começou, aí ele era um mestre, ele era um professor, virou rabi. Antes disso, o que ele fazia? Carpinteiro. Ele fazia mesa, cadeira. Ele falou, eu vou preparar um lugar. Então, eu acredito, o que ele está fazendo lá? Preparando um lugar. Ele podia chegar lá e dizer assim, ó, sei lá quantos milhões de anjos ele tem. Ó, vocês aí vão fazer a casa desse pessoal. Podia ou não podia? Não foi isso que ele falou. Ele falou, eu vou preparar um lugar. E ele, como conhece a gente bem, ele está fazendo uma casa para a gente, do jeito que a gente gosta. Tenho certeza que você não vai se decepcionar. Você vai chegar e vai falar assim, ó, a frase de cada um para Jesus vai ser, foi você que fez essa casa para mim? Jesus falou, fui eu mesmo, eu que fiz, com a minha mão. Ele faz cadeira, faz mesa, não vai fazer a sua casa? Ele falou que faz. E aí você vai dizer para ele assim, ó, exatamente o que eu queria. Claro que vai ser exatamente o que você queria, porque ele conhece você melhor que você. Eu descobri isso na minha vida. Deus me conhece muito melhor do que eu. Ele vem com cada surpresa para mim. Eu falei, eu não sabia que eu gostava disso. E Deus fala para mim, eu sabia. Por isso que eu estou dando isso para você. É assim, Jesus falou, vou preparar um lugar. Ele está preparando o lugar. Então, eu acredito que é sério isso. Agora, vamos pensar na volta dele. Porque ele falou que depois que o lugar estiver pronto, ele vai voltar. Como que ele vai voltar? Está cheio de versos na Bíblia, explicando isso. E aí, como que alguém vem, eu falei na semana passada, pega um verso, 2, e diz assim, não, vai ser assim, ó, a gente vai sumir. Não é assim que a Bíblia diz. Olha, primeira coisa, antes de ir embora, ele falou que ia voltar. Então vamos no livro de Atos, no capítulo 1. O que aconteceu? Uma das dicas de como ele vai voltar está aqui. Jesus se despediu dos discípulos, em Atos no capítulo 1, ele está indo embora, ele já tinha ressuscitado, ele ficou 40 dias, e agora ele estava partindo para cumprir aquilo que ele prometeu, em João 14.
vou preparar um lugar, depois eu volto. Ele estava indo. E aqui, nos versos 9 a 11, diz assim, Jesus falou as últimas palavras, ele falou assim, ó, vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Confins da terra é Bélgica, é Bruxelas. Ele falou, vocês vão ser minhas testemunhas até lá. E aí ele começou a subir. Ditas essas palavras, verso 9, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Eles estão aqui olhando e Jesus foi subindo, e eles olhando. E aí o que aconteceu? E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Sabe o que os discípulos fizeram? Os apóstolos, os discípulos ficaram assim, ó. Feito bobo, né? Olhando. Ih, ele falou que ia, foi mesmo, olha lá. E ficaram assim. Quando eles estão assim, quem que estava aqui embaixo com eles? E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Quando a Bíblia fala 2 homens vestidos de branco, está falando de quem? 2 anjos. E aí os anjos fizeram assim, Eles, o quê? O que vocês estão olhando aí para cima? Estão de bobeira? Ele não falou que vocês vão ser testemunha? Vamos embora, tem trabalho para fazer. O que vocês estão pensando? Vamos embora trabalhar, não é para ficar aí olhando para cima. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Estão perdendo tempo aí olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Acabou. O anjo falou, eu acredito. Não adianta vir com historinha para mim, porque o anjo falou, está falado. Eu acredito nesse livro. E o anjo falou, ele vai vir do jeito que vocês viram subir. Como que ele foi? Não foi subindo aqui, entrou na nuvem e desapareceu? Então, ele vai vir de trás da nuvem e vai descer e vai aparecer. É assim que vai ser. Do jeito que ele subiu, ele vai descer. Do jeito que vocês viram, vocês vão ver ele voltando. Quer ver mais? Então vamos mais um. Apocalipse 1, 7. Último livro da Bíblia, 1º capítulo. Então, quem tem a Bíblia é fácil. Vai lá no finalzinho, aí você acha Apocalipse, o último livro da Bíblia. Quem escreveu foi João, o amigo de Jesus, primo de Jesus. Quem falou para ele? O anjo, que eu acho que foi Gabriel, que é ele que era o enviado para essas coisas. Quem falou para o anjo? Jesus. Está no capítulo 1, verso 1. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, olha, Deus deu para Jesus, aí para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus falou para Jesus, Jesus falou para o anjo falou para João, João escreveu e eu vou ler para vocês. É um telefone sem fio, mas não tem distorção nenhuma na mensagem. Está certinho aqui, do jeito que Deus falou, eu vou ler para vocês. E ele falou o seguinte, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Então, até quem matou Jesus, transpassou ele, vai ver. Então, vai ter uma ressurreição, e esse aí é o motivo para estudo. Quem que vai ver? Todo mundo vai ver. Então, a palavra secreto, no arrebatamento secreto, não cabe. Porque aqui está dizendo que todo mundo vai ver. Não é secreto, é visível para todos. Jesus vem, todo mundo vai ver. E vai ser um ponto final na história da Terra. Agora, tem gente que pega esses textos e fica imaginando, pensando, analisando e agindo em encrenca. Como assim todo mundo vai ver? A Terra é redonda. Se Jesus vier, vamos dizer, aqui em cima da Europa, como que o pessoal lá embaixo na Austrália vai ver? Como que o pessoal no Japão vai ver? Como que o pessoal do outro lado vai ver? Veja bem, aqui está dizendo, todo olho verá, todo mundo vai ver. Está dizendo, ao mesmo tempo? Não está no texto, ao mesmo tempo. Então, Jesus pode vir, e ele começa a passar de um lado, e todo mundo vai vendo. E o que ele vai fazer com a vinda dele? Diz que vem com todos os anjos em glória. Vão ressuscitar aqueles que morreram confiando nele, crendo em Deus, os salvos. Os ímpios vivos vai acontecer o quê? Então temos que estudar. Vão morrer. É o fim da história da Terra. E quem está vivo vai ser... Aí usa a palavra que começa com A e termina com mento. Vai ser arrebatado. É nessa hora que vai ser arrebatado.
Para isso, a gente tem que estudar, e nós vamos fazer um estudo mais profundo. Aí tem que ir por princípios, né, Marineide? Convido o povo aí, para a gente estudar texto por texto e saber o que acontece. Essa é a hora do arrebatamento. Tem arrebatamento? Tem. Vai acontecer? Vai, a Bíblia fala. O problema é quando. E como. Exatamente. E aqui a Bíblia deixa claro. Quando Jesus vier, todo mundo vai ver, e aqueles que ficarem, que permanecerem, que perseverarem, esses vão ser arrebatados, vão ser salvos. Os outros vão ficar, morte eterna. E aí é o fim da história do mundo. E Jesus vem. Agora, isso tudo, como eu disse, é para estudo. E a gente tem que ver os detalhes. Mas a Bíblia, eu mostrei 2 textos aqui que já mostram. Jesus vai voltar do jeito que veio, e aqui está dizendo que ele vem nas nuvens e todo olho verá. Tem outro texto em Mateus 24. Não tem segunda chance. Esse é o problema. E isso que a gente vai ver hoje. Não tem uma segunda oportunidade, não tem 7 anos de tribulação na terra como uma segunda oportunidade. Não vai ter 1000 anos na terra, como ensinam, com textos mal compreendidos na Bíblia. E isso é um problema muito sério. Por quê? Porque Jesus alerta a gente, depois que ele conta todos os sinais, está em Lucas 21 e Mateus 24. Já repeti tantas vezes que já gravaram, né? Jesus fala todos os sinais, e ele diz tudo isso, e aí ele faz alguns alertas. E um deles foi a parábola das virgens. Mas olha o que ele diz aqui em Mateus 24, 20. E esse é um verso que eu vejo que muita gente tem dúvida, e eu estava numa classe de estudo sábado à noite, passado, e alguém perguntou isso. Jesus disse assim, entre os alertas que ele faz, ele diz, orai para que a vossa fuga não se dê, quando? No inverno, nem no sábado. Por que Jesus falou isso? Por que ele disse, ore para que a fuga de vocês, quando vocês tiverem que fugir, e aí eu já vou dizer para você, vai chegar uma hora que vai ter que fugir. Do quê? Da vida que você tem. Tudo que você tem vai ter que deixar. A Bíblia fala, e o livro de Apocalipse fala, de tribulação, perseguição, sofrimento. Não vai ser fácil. A gente está numa guerra entre o bem e o mal. Mas aquele que estiver com Jesus não tem o que temer. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que fugir e abandonar tudo. E Jesus está dizendo aqui, ore para que não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que ele falou isso? Que sentido tem? Alguém que me fez essa pergunta no grupo de estudo que a gente estava fazendo online na semana passada, e eu tenho um grupo, quem quiser participar está convidado. Mas é só para quem já leu meu livro. Então, se não leu, leia o livro e participa do grupo, porque senão vai ter spoiler o tempo todo. Então, a pessoa começa a fazer perguntas bíblicas, de estudos, da profecia, e a pergunta veio. Por quê? A gente já estudou que Mateus 24, Jesus está respondendo 2 perguntas dos discípulos. Ainda lembram? Eles estavam no templo, e aí eles viram o templo lindo, apontaram e falaram para Jesus, olha que coisa maravilhosa, esse templo construído. Jesus olha para eles e diz o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra. Eles saíram dali, quem já foi em Israel, dá para imaginar a distância direitinho. Caminharam, desceram um pouquinho, até onde está o jardim do Getsemane, e foram subindo um monte que chama Monte das Oliveiras. Aí, quando eles estavam lá em cima, esse caminho, que não é demorado, pode ser que demore uns 15 minutos, esse trajeto. Os discípulos estavam pensando, como assim? Não vai ficar pedra sobre pedra? Como assim esse templo vai ser destruído? Aí eles perguntaram, quando que vai acontecer isso? Isso o quê? Que não vai ficar pedra sobre pedra, que o templo vai ser destruído? E quais os sinais da tua vinda? E aí Jesus respondeu as 2 perguntas, ele respondeu assim, embaralhado. E ele vai dizendo coisas que iam acontecer na época deles, da destruição do templo, e coisas para quando? Para nós hoje. Fantástico. Deu a resposta, mas deixou complicado, porque só aquele que busca, estuda, pesquisa, e o Espírito Santo ilumina, que vai entender. E então, muitas das coisas que ele falou, servia lá para eles, outras é para nós hoje, e a maioria é para os 2. Então, lá, claro, fugir de Jerusalém, quando estava sendo atacada pelos romanos, tem um sentido literal, que não devia acontecer no sábado, e que orar para que não acontecesse no inverno, porque já era difícil a situação. Você tem uma casa em Jerusalém, os romanos chegaram, Jesus avisou, eles vão vir, vão destruir tudo, não vai ficar pedra sobre pedra.
E aí depois ele dá os detalhes. Quem está no campo, está fora de Jerusalém trabalhando no campo, quando vê, não volta para a cidade. Dali já vai embora. O que ficou? Ficou tudo. O carro ficou na garagem. Né? Tinha carro naquela época? Tinha, claro. Era carro de boi, não sei. Mas ficou o carro lá, ficou as roupas, ficaram as roupas, ficou tudo. Já era, a casa ficou. Você vai ficar para quê? Quer dar uma de mulher de Ló? Né? Virar estátua de sal? Não, vai embora. Aí ele falou, quem está ali dentro, viu, cercou, chegou ali, né? E ele deu todas as dicas, usou os termos ali, eles sabiam. Primeira oportunidade, vai embora. Não morreu um cristão no cerco de Jerusalém. Foram milhares e milhares de judeus que morreram. Foi terrível o que aconteceu. Cristão não morreu ninguém. Por quê? E olha que demorou. Jesus falou isso aqui antes do ano 31, que foi o ano que ele morreu. Que ano que foi a destruição de Jerusalém? Ano 70. Quanto tempo passou? Do ano 30, vamos dizer que foi no ano 30 que Jesus falou. 40 anos. Eles ouviram aquilo, gravaram, os apóstolos escreveram, eles sabiam o que ia acontecer, se prepararam. Quando chegou 40 anos depois, todo mundo estava preparado. Ninguém morreu, todo mundo escapou. Porque eles acreditaram na palavra de Jesus e naquilo que os apóstolos escreveram. Mesma coisa para nós hoje, o tempo está passando. Quem acreditar, quem perseverar, como foi a mensagem que o Jean trouxe, vai escapar do sofrimento desse problema todo. Mas vai ter que deixar para trás? Vai ter que deixar tudo para trás. Agora, pensa bem, quem que está ganhando? Tudo que você juntou nessa vida, que tristeza, né? Tanto trabalho, tanta luta. Mas tudo que a gente junta nessa vida, vó Alzira, a gente leva o quê? Não leva nada. Já não leva nada mesmo, vai ficar aí. Para que casa? Não vai levar. A gente não leva nem o corpo, que Jesus vai dar um novo para a gente. 92 anos. Grava essa voz, porque o corpo vocês não vão reconhecer. Jesus vai dar um corpo, 92 anos, vai estar uma moça, 25, acho, no máximo. No auge da beleza. É, bonita. Ainda é bonita. Mas vai ficar mais, porque com 25 anos... Quem que tem 25? Tem alguém que tem 25 aqui? Tem 25, olha lá. Vai ficar quando... Não, vai ficar melhor. Vai ficar melhor do que quando era menina. Vai ficar muito bonita. É isso aí. Então a gente não leva nem o corpo. Vai deixar para... E o que ficar vai queimar. Porque segundo a Bíblia, Deus destruiu a terra com um dilúvio e agora vai ser com fogo. Vai purificar a terra com fogo. Vai queimar tudo. Vai ficar. Eu não quero saber, vai ficar. Então, não vou levar nada mesmo. Vamos embora, tem que fugir. Agora, como que isso aplica para nós hoje? Então eu já vou concluir, porque a gente já vai para a nossa outra parte, que vai ser muito bonito, o momento nosso da Santa Ceia. E espero que todos participem. Todos estão convidados a participar. Todo mundo pode participar e, eu digo mais, deve participar. Né, dos símbolos do corpo e sangue de Jesus. Agora, por que ele falou para nós hoje, ore para que a fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado? E semana passada, nesse estudo, nesse encontro, eu acredito que Deus me ajudou a entender, finalmente, porque eu nunca tinha entendido mesmo o que isso queria dizer para nós hoje. Ontem eu bati um papo com uma senhora que muitos aqui conhecem, o nome dela é Maísa Ribeiro. Ela é muito conhecedora da Bíblia, e eu perguntei para ela no nosso bate-papo ontem, a gente conversou umas 2 horas. Aí eu perguntei para ela, você já pensou nesse verso? O que quer dizer? Ela falou, olha, eu sempre ensinei assim, mas eu não tenho certeza. Aí eu falei para ela, olha, Deus falou que foi isso, assim, assim. Ela ficou parada, pensando. E o Leandro, o marido dela, falou, é isso mesmo. Então eu estou confiando que é mesmo. Mas você vai me dizer se faz sentido ou não. Qual que é o ponto em comum entre o inverno e o sábado? Eu só achei um. Porque Jesus colocou na mesma frase. Ele falou, ore para que a sua fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. O que tem em comum o inverno com o sábado? É período de descanso? Faz sentido, não tinha pensado nisso, mas no inverno, vamos pensar, hoje em dia, mesmo hoje em dia, né, a gente passa a maior parte do tempo, não é fora, é dentro, no inverno. Né? Então, e o sábado é descanso. Mas tem uma coisa
especial. Quando está chegando o inverno, quando está chegando o sábado, o que a gente tem que fazer antes? Entenderam. Entenderam. É isso mesmo. E para mim é isso que Jesus estava dizendo. Quando ele falou, ore para que não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Por quê? Porque hoje não é tanto assim. Mas pensa alguns anos atrás e até o começo da Terra. Para sobreviver no inverno, nos países frios, você tem que trabalhar o dobro no verão. Senão não sobrevive. Por isso que no Brasil e outros países que são tropicais, a vida é boa, tranquila. Que o indivíduo não quer trabalhar, tem árvore com fruto o ano inteiro. Quer dormir embaixo da ponte, embaixo da árvore, dorme, não vai morrer. Faz isso na Bélgica, em 1527. Tem como? Não tem como. Você tem que ter um abrigo, e bem construído. Nesse abrigo tem que ter comida estocada, que você juntou da primavera até o outono. E tem que ter uma lareira. E estoca lenha, que vai ter que queimar o inverno inteiro para sobreviver, porque senão morre de frio. Então, inverno demanda preparo. E o sábado, o judeu, Jesus está falando com o judeu, sabia muito bem que para o sábado precisava do quê? Preparo. Tanto é que a sexta-feira era chamada de dia da preparação. Por quê? Porque para poder passar o sábado tinha que ter o preparo. Para passar o inverno tem que ter preparo. O que Jesus está dizendo? Falou tudo aquilo. A gente estudou 17 encontros com o de hoje. Todos os sinais da volta de Jesus. O que vai acontecer? E agora, a última mensagem para vocês, para mim, é o quê? Jesus está dizendo, tem que fazer o quê? Se preparar. E aí Jesus falou, e ore para que a sua fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Porque se alguém está fugindo no inverno, ou se alguém está fugindo no sábado, é porque não se preparou. Porque se tivesse preparado, tinha ido antes. Entendeu? Esse verso é muito importante. E eu fui entender sábado passado. Eu saí daqui, fui lá em casa, online, no encontro. Começou 11 da noite para mim. O pessoal que estava no Brasil era 6 da tarde. Quem estava nos Estados Unidos era 5 da tarde. Acabou 3 da manhã para mim. Meu dia foi longo. Né? Foi até domingo de madrugada, mas valeu a pena. Porque quando eu entendi essa mensagem, eu falei, é isso que Deus quer falar para a gente. Que a gente precisa se preparar. E a hora do preparo é agora, é hoje. Jesus fala na Bíblia, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje. Jesus não fala amanhã, semana que vem. Não tem nada para o futuro, porque o amanhã não existe. Não sei se eu estou vivo. É hoje. E você, como disse a Nicole, tomou a melhor decisão em vir aqui. Porque com isso você está dizendo o quê? Você está tomando a sua decisão, está fazendo o seu preparo. Hoje você decidiu. Podia estar fazendo outra coisa. Todos nós podíamos estar fazendo outra coisa. Você veio aqui, você está dizendo assim, porque é importante para mim. E Jesus está dizendo, parabéns, hoje você decidiu estar comigo. Então hoje eu estou com você, porque amanhã não existe. Então a gente está fazendo o melhor que a gente pode. O ontem não volta mais, não tem como mudar, já era. Mudança a gente pode fazer agora, hoje. Então é isso que Jesus quer, preparo. E o preparo é agora. Não deixa para o inverno. Não deixa para o sábado, porque é tarde demais. Então Jesus está enfatizando o preparo. Se prepare. E agora em maio, o Jean vai começar, depois eu vou continuar, e a gente vai estudar, principalmente começando com a oração. As respostas da oração, os milagres que vêm da oração. Porque o preparo começa com a oração. Oração é tudo para o cristão. O cristão que não ora, não é cristão, não sabe nada. Começa de joelhos, sozinho, no seu quarto. Tarefa de casa, Mateus capítulo 5. Jesus falou, quer orar? O que você faz? Entra no seu quarto, sozinho, fecha a porta. Teu pai que está em secreto vai te ouvir e vai te recompensar. Então o preparo começa individual, na oração. Então a gente vai estudar sobre oração nesse mês de maio. E eu vou dizer para você, quem acompanhar essa série em maio, vai começar um e vai sair outro em junho. Vai ser outra pessoa em junho. Mas tem que colocar em prática. E eu vou contar para vocês, e o Jean também, testemunhos. Porque quando a gente ouve a história verídica de alguém, e eu vou contar coisas que aconteceram comigo, que eu nunca contei para ninguém aqui, vou contar coisas de pessoas que eu conheço, histórias de pessoas que eu conheço, porque você se identifica, e você sabe, se Deus fez,
por aquela pessoa, também pode fazer por mim. E eu vou dizer para vocês, faz. Por isso que a Bíblia está cheia de histórias, cheia de testemunhos, que é para a gente ver que gente como a gente passou por aquilo. E Deus resolveu o problema deles, e abençoou eles, e fez milagres por eles. Vai fazer por você e por mim hoje também. Deus vai atender a nossa oração. A gente tem que orar com fé, e a gente tem que saber como orar. Então nós vamos aprender esse mês de maio para isso. Junho, vamos continuar. O preparo continua. Porque entender, acho que a gente já entendeu. Agora o importante é praticar. Não adianta ouvir, entender, mas se não tiver ação, não serve para nada. Então vamos começar agora. Que tal a gente vir aqui para orar? Para a gente pedir para Deus, eu quero estar preparado, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado para a sua vinda com outras pessoas também. É a hora da gente fazer o círculo. Vem aqui, a gente vai fazer a nossa roda da bênção, para a gente poder orar por todos que estão aqui, roda viva, todos que estão aqui, todos que estão em casa, para a gente poder pedir a bênção de Deus e ter a certeza de que Ele vai atender a nossa oração, vai atender o nosso pedido. Pode vir aqui pertinho. Isso. Muito bem. Obrigado. Que bom que você veio aqui hoje. Alguns eu vejo o rosto assim pela primeira vez, alguns eu vejo toda semana, alguns vêm mensalmente, alguns vêm quinzenalmente, não tem problema. Recebe a bênção igual, recebe do mesmo jeito. Mas que bom que você está aqui. Que Deus abençoe você, que você entenda essa mensagem, deixa ela entrar no coração, mas agora é colocar em prática. A gente tem que viver isso. Como? A gente vai estudar em maio. E vocês vão se surpreender com testemunhos lindos e maravilhosos. A gente tem a nossa classe bíblica e na semana, não essa semana agora que passou, na anterior, né, Marineide? Foi de testemunho. A Michele foi lá contar o testemunho dela, a história dela. Então, foi bom. Eu vou fazer isso. De repente eu vou pegar alguém por aí, vou trazer aqui e a pessoa vai dar o testemunho. Porque a gente tem que ouvir. E isso toca o nosso coração e mexe com a gente quando a gente vê que é real, que é verdadeiro, que aconteceu com alguém. Se prepare para fortes emoções. Né? Vem preparado, porque a gente vai se emocionar com as respostas às orações de Deus na nossa vida e aprender como colocar em prática a oração. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, obrigado por cada um que veio aqui hoje. Ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, para poder deixar o Teu Espírito falar ao coração. E nós ouvimos em 17 encontros o que está acontecendo no mundo, acontecendo em Israel e na Palestina, acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. A gente vê em outros países, a gente vê a natureza se rebelando, terremotos pelo mundo, tempestades, coisas interessantes e incríveis que acontecem o tempo todo. E a gente fica, alguns achando que é normal, mas não é. Tudo isso está indicando que a Tua vinda está próxima, que o Senhor está voltando em breve para buscar a gente, para morar contigo nesse lugar que o Senhor mesmo está preparando. E a gente quer morar para sempre contigo, Pai. Num lugar onde não vai ter tristeza, dor, sofrimento, morte, luto, não vai ter mentira, não vai ter roubo, não vai ter traição, falsidade. Um lugar onde a gente vai poder confiar em todo mundo. A gente vai poder olhar nos olhos, abraçar e ser abraçado, sem medo de sofrer, porque não vai ter sofrimento, não vai ter dor, só vai ter amor. A gente quer ir para lá, Senhor. E a gente quer começar vivendo isso aqui, agora, nessa comunidade, com as pessoas que estão aqui, e já vivendo o Teu reino, porque Ele já chegou. Jesus já instituiu esse reino, e foi através do símbolo da sua morte, através da Santa Ceia, que Jesus instituiu essa nova aliança com aqueles que amam a Ele e fazem a sua vontade. Nos abençoe, para que possamos andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade e estarmos unidos aqui, caminhando juntos, rumo a esta vida eterna no Teu reino. Abençoa-nos e nos ajude a nos preparar, não deixando o inimigo nos iludir, nos enganar com as falsidades desse mundo. Em nome de Jesus, oramos e pedimos. Amém.